Boa tarde, meu nome é Osiel. Desculpe a iluminação, é porque se eu fechar a janela e acender só a luz, ela fica muito refletiva em mim por causa que já está anoitecendo. Mas eu venho aqui me apresentar para vocês, para essa vaga de analista de suporte. Eu sempre trabalhei com TI. Meu pai tinha uma empresa de TI desde dos meus 16 anos. Então, com 16 anos, eu já atendia cliente, né? E fui progredindo um pouco nessa área. Participei do exército, servi o exército durante um tempo. E logo após, quando eu saí do exército, meu pai já tinha fechado essa empresa e eu não conseguia trabalhar mais, tirar nota, então eu tive que abrir a minha MEI, né? Só que infelizmente chegaram as grandes players em Juiz de Fora, que é uma cidade que era bem tranquila para se trabalhar, dava para fazer bastante coisa, e ficou meio que inviável competir com as grandes empresas pelos valores, por essa parte de questão de valores de peça, valores de computadores. Então, infelizmente, eu não consegui progredir com a minha empresa, mas também era muito inexperiente, ninguém me dava capital de giro, então não tinha como eu nem tentar fora, São Paulo, Paraguai, alguma coisa assim, para dar procedimento na minha empresa. Mas eu comecei na parte meu pai foi para uma empresa de software. E nessa empresa de software ele me chamou para trabalhar com ele. E o chefe dele aceitou, mesmo eu não tendo experiência somente em hardware, né? Formatação, troca de placa-mãe, essa parte toda. Eu sempre tive muita experiência porque eu vivi isso desde criança, né? Então eu fui para essa empresa sem saber nada, sem noção nenhuma do que era um SQL, do que era um Postgre, né, do que era uma query, de que era um comando no banco de dados. Então eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada e fui aprendendo e fui pegando gosto pela coisa, né? Mais uma vez na área sempre de TI. E graças a Deus me destaquei bastante nessa empresa, me destaquei bastante, bastante. Depois de um certo tempo, claro, me destaquei bastante e fiquei, que é uma empresa que é a RCA Sistemas. Ela trabalha com RP de contabilidade, que atende folha de pagamento, fiscal, social, essa parte toda, né? E logo depois eu comecei a agregar um pouco mais, graças à minha habilidade, graças à minha experiência, eu fui convidado para Alterdata de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E lá eu trabalhei com o sistema de automação comercial, né, para comércio, indústria, essa parte toda, frente de loja, é, a parte toda a gente dominava. Então eu fazia implantação presencial, né? E logo depois eu fui mudando, graças a amizades que a gente vai fazendo, as pessoas vão vendo o nosso desempenho, né? E eu fui para SS Business, trabalhei com o sistema de frigorífico, voltei para a RCA novamente, que eu fui convidado novamente para trabalhar lá. E trabalhei mais por um período, depois eu fui para a Fiscal IO, fiquei na Fiscal IO como implantador sênior já, né? Aí eu fazia desde o onboard até o Go Live,
Eu dominava todo o sistema do projeto de implantação, eu que fazia a parte de treinamento, instalação de banco de dados, essa parte toda, treinamento da equipe por inteiro, parte de documentação. Então, para a parte de suporte, eu sou bem tranquilo e muito dinâmico, né? Eu acho que assim, todo sistema é diferente, nenhum é igual ao outro, então a gente tem que entender um pouco mais do propósito, da regra de negócio do sistema, com o público que ele trabalha, para a gente poder estar bem alinhado e poder fazer um trabalho bem bacana e bem satisfatório para o cliente que chega para o suporte, que como a gente sabe, o cliente que chega no suporte ele não está satisfeito, né? Então, como eu já peguei isso, eu tenho muita tranquilidade, muita comunicação para trabalhar e ficar bem tranquilo, saber com o público que eu estou lidando. Cada dia é um público diferente, então a gente consegue ter essa discernir, né? Essa coisa. A gente consegue controlar o ambiente, a gente pega um cliente mais bravo, o outro mais tranquilo, e a gente faz aquele cliente mais bravo ver que você está tratando ele com qualidade e com agilidade e simpatia, educação, né? Deixando a estrutura de trabalho dele muito melhor, resolvendo uma dor dele. E isso aí me faz me sentir muito grato, muito legal. Eu me sinto bem fazendo isso, lidando com o público de cada estado, de cada sotaque, cada dia uma pessoa diferente, uma empresa diferente, uma regra de negócio diferente. Então é muito bacana, isso é muito gostoso. E como minha empresa, infelizmente, ela veio para o lado híbrido e ela é de Maringá, eu infelizmente não pude acompanhar a empresa devido aos custos, né, de vida. Hoje eu moro num apartamento próprio, eu tenho uma filha que não mora próximo de mim, que ela é de Campos dos Goytacazes, quando eu fui trabalhar na Alterdata, mas não tinha como eu ir para Maringá, para um lugar muito longe, sem ter o custo de vida, o salário mais elevado, e eles não queriam elevar. Então, infelizmente, eu tive que. Eles, graças a Deus, eles me desligaram, eu não tive que pedir demissão. Foi raras as empresas que eu pedi demissão, ou que me mandaram embora, né? A Fiscal IO me mandou embora porque queriam me dar o benefício, queriam me dar o meu retorno, que eu me entreguei para o trabalho, eu me entreguei para aquilo. Comecei a fazer uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, mas infelizmente tive que dar uma interrompida e quero progredir, quero continuar na área. E essa vaga de analista de suporte seria muito bacana para mim. No momento eu estou parado, eu tenho uma filha, a gente tem um custo de vida para ter, né, para se manter, e eu me preocupo mais com minha filha, né, do que comigo, na verdade, porque eu acho que eu como arroz com ovo e tá tudo certo, mas ela é uma criança ainda e depende muito de mim, então eu tenho que me esforçar ao máximo, mesmo que eu re- vou para dois passos para trás para dar 10 para frente depois, com certeza com oportunidades dentro da empresa de vocês, de crescimento, de valorização. Então, esse é o Oziel, eu tenho 35 anos e estou aí em busca de uma vaga e conto com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Desculpe a iluminação mais uma vez, porque eu não estou num local apropriado, mas eu vi a vaga, já me candidatei. Então eu conto com vocês aí
nesse processo seletivo para que eu possa dar continuidade na minha vida, se Deus quiser, e dentro da empresa ir crescendo e crescendo, sempre em evolução, estudando. Sem estudo no TI a gente não é nada, eu comparo muito o TI com a medicina, sempre tem alguma coisa nova, uma linguagem de programação nova, uma linguagem de SQL nova, de Postgre novo. Então, assim, a parte de servidores, a gente tem que ir se preparando para o mercado. E é isso que eu quero, é isso que eu estou em busca. E conto com vocês aí para uma eventual oportunidade. Um forte abraço.